Graça e paz, amada igreja, é com muita alegria que mais uma vez nós nos reunimos aqui ao redor da palavra do nosso Deus, para dela aprendermos um pouco mais, para sermos edificados, ministrados pelo Senhor e alimentados por Ele. Nós que já temos então esta caminhada aqui de culto doutrinário, todas as quartas-feiras, quando nós aqui liberamos um pequeno aqui estudo bíblico, num pequeno vídeo, para facilitar então o estudo dos nossos irmãos nos lares. Lembrando, irmãos, que hoje nós estamos finalizando mais um ciclo. Hoje será então o nosso último estudo doutrinário, nosso último vídeo do ano de 2025. Estaremos retornando então na segunda quinzena de janeiro de 2026. E de fato, irmãos, nós queremos falar um pouco, inclusive, sobre esta questão de ciclo, de uma mudança, de uma transição, quando nós saímos de um ponto para o outro. Algo, irmãos, que cabe muito bem nesse período do ano que nós estamos aí por passar, período de Natal e principalmente ali a noite de ano, dia 31 de dezembro, quando nós finalizamos então um ano. Iniciamos então um novo ano, 2025 vai embora e 2026 vem pela frente. De fato, nada muda muito, mas é algo muito mais ali simbólico, também um pouco emocional, Então há esse sentimento de transição, de querer começar de novo e começar bem. E na força do Senhor nós oramos para que comecemos bem. Então, como eu disse, queria falar um pouco sobre ciclos com a igreja, falar com você, para que isso venha como uma reflexão para o nosso coração e que Deus esteja então nos conduzindo. Para isso, irmãos, nós iremos tratar no dia de hoje de um texto que se encontra lá em Gênesis capítulo 42, versículo 1 até o versículo de número 24. Então já há alguns bons meses que a gente vem trabalhando esse texto, o livro do Gênesis, e hoje então finalizando 2025, vamos tratar do capítulo 42, versículo 1 até o versículo de número 24. Esse texto, aquele texto muito conhecido, em que há uma grande fome sobre toda a terra, e então Jacó, que morava ali com os seus filhos, no caso 11 filhos, ele então direciona 10 dos seus filhos, exceto Benjamim, para descerem ali até o Egito para buscarem alimento, já que em Canaã aí estava ali havendo uma grande fome, então ele manda irem até o Egito. Então, esse texto muito conhecido, os irmãos de José vão até a sua presença, não sabem que ele, o governador ali do Egito, o responsável pelos mantimentos e pela liberação do mesmo, eles não sabem que seria José, o irmão, o qual eles haviam traído e vendido ali como escravo para o próprio Egito. Eles nem imaginavam que seria então ali o José. Uma história muito conhecida por todos nós. E eu quero falar então sobre quando Deus ele fecha um ciclo na nossa vida, ele desperta então a consciência para abrir um outro, e quem dera que seja assim em todos nós, antes de darmos um passo para o futuro, que nós possamos de fato ter esta consciência despertada pelo Senhor, diante deste novo ciclo que estará diante de nós. Basicamente, aprendendo então com a experiência passada, para fugirmos de erros no futuro, para evitarmos cairmos em buracos que outrora nós já caímos, para que não venhamos a repetir então os mesmos erros aí do passado. Então Gênesis 42, de 1 a 24, como eu disse, narra o exato momento em que os irmãos de José, movidos então pela fome, eles descem ali até o Egito, sem saber que o governador ali do Egito, como eu disse, que estava inclusive ali diante deles, é o irmão então José, que eles haviam vendido. Então Deus ele usa a escassez que havia ali na terra de Canaã para confrontar o passado ali e iniciar um novo ciclo de restauração nesta família, em especial na vida desses 10 irmãos. E por que não também na vida do próprio José, que quando viu os irmãos, ele sim os reconheceu então
imediatamente. Então, de maneira muito prática e direta, eu quero partir aqui para as duas principais lições, né, no que diz respeito a esse tema sugerido. Obviamente que existem muitas outras lições que podemos aprender com esta passagem tão riquíssima, né, da palavra do Senhor, da palavra de Deus, mas eu quero aqui, dentro deste tema proposto, quando Deus fecha um ciclo, ele desperta a consciência para abrir outro. Então, dentro deste tema, duas lições aqui para nós, e eu espero que essas lições falem profundamente ao coração da igreja, ao seu coração, tá bom? Então, a primeira lição é: fins de ciclo revelam pecados não tratados. Então, fins de ciclo, né, fins de etapa, fins de estágios, né, revelam pecados não tratados. Então, a fome não apenas levou os irmãos ali ao Egito, mas também expôs ali culpas antigas que pareciam totalmente enterradas. Então, antes de um novo começo, né, Deus, ele permite que a consciência ela desperte, que a consciência ela acorde, não para destruir-nos, né, mas sim para trazer cura, para trazer restauração. É bem interessante, né, porque de maneira muito prática, desde que nós temos este poder de pensar, não é? Que entramos na fase da razão na nossa existência, todas as vezes que chega um final de ano, a gente começa a pensar realmente, né, sobre o passado, sobre as coisas que foram feitas, e vem muito ao nosso coração, inclusive, os nossos erros cometidos, né, as nossas más escolhas, os pecados que nós caímos, que nós cometemos, né? Então, de fato, esta é uma verdade. Antes de um novo começo, o Senhor, ele permite que a consciência ela acorde, não para nos destruir, mas sim para trazer cura, para trazer restauração. Então, ao final do ano, o Senhor, ele nos chama, ele nos conclama, né, a revisitarmos ali atitudes não resolvidas, preparando-nos, então, para um futuro mais íntegro, né? Justamente quando os irmãos de José estão diante dele, né, e José, então, ali, de maneira muito sagaz, né, aponta que eles teriam mais um irmão, que seria o Benjamim, né, o irmão mais novo, que eles haviam deixado na terra de Canaã, e aí ele, então, exige que esses 10 irmãos retornem para Canaã e só voltem à sua presença para buscar alimento com o irmão mais novo com eles, né? E ali no capítulo 42, versículo 21, os irmãos então concluem: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão, no caso, ao que fizeram ali a José. Eles tentam proteger de toda maneira o Benjamim, mas não conseguem, realmente eles têm que ir buscar. O José, o governador, ele está muito resoluto, ele exige isto, e eles então começam ali a pensar, né, nas coisas mais mal resolvidas ali do passado deles, e eles concluem então, né, nós estamos sendo punidos por aquilo que fizemos, no caso, ao nosso irmão José. Então, antes de um novo começo, antes de um novo ciclo, que viria, inclusive, na vida desses 10 irmãos, desta família, Deus, então, ele permite que a consciência acorde. Então, a consciência deles ali despertou neste momento, e não foi para a destruição deles, mas foi sim um primeiro passo para uma cura, um primeiro passo para uma restauração. Então, que isso aconteça também no seu coração, que isso aconteça também no meu coração. Estamos diante de um novo ciclo, mas antes de passarmos para ele, vamos então aqui parar, refletirmos, lembrarmos então daquilo que nós fizemos, aquilo que nós cometemos, as escolhas, os erros, os pecados, né? Então, olharmos para trás. Ok, irmãos? E a segunda lição que nós podemos aprender com esse texto é que Deus, ele inicia novos começos sem revelar tudo de uma só vez, né? Então nós vamos, de fato, adentrarmos no novo ciclo, mas este novo ciclo, ele é ainda algo que nós precisamos ainda conhecer, né? Nós precisamos ainda desbravá-lo. Nós não iremos
conhecê-lo antecipadamente. Deus não vai nos revelar. Nós não sabemos o que 2026 aí tem guardado para nós, né? O que tem preparado para nós. Deus, ele inicia, ele permite esses novos começos, esses novos ciclos, mas ele não revela tudo de uma só vez. José, como eu disse, ele reconhece prontamente os seus irmãos, né? Ele reconhece, mas ele não se revela imediatamente, ele guarda esta informação. Então, o novo tempo começa muitas vezes, né? Ou na maioria das vezes, com silêncio. Né? O novo tempo, ele começa com silêncio, ele começa com provas, né, na nossa vida, como foi na casa, aliás, na vida dos irmãos de José, né, que foram provados ali, tendo que ir buscar o irmão mais novo. Começa também com discernimento, né? Quem dera haja discernimento em nós, para que nós entremos nesse novo ciclo, neste novo tempo, no nosso caso, neste novo ano, né? Observando o passado, a experiência passada, para não cometermos os novos erros, para que de fato, diante das surpresas que estão diante aí de nós, no nosso futuro que nós não conhecemos, que não nos será revelado totalmente, a gente pelo menos saiba como nos conduzirmos, né? Por meio ali do discernimento. Assim também, Deus, ele conduz, né, a transição entre um ano, né, e outro, né? Então, gradualmente, ele vai ensinando-nos, né, a confiar, né, mais no processo do que nas respostas imediatas. A gente, de imediato, a gente pede respostas, a gente quer revelação. Mas Deus, ele vai nos ensinando a confiar muito mais no processo em si, né? Ali na caminhada que nós teremos, na jornada que está diante de nós, né? Do que de fato nas respostas imediatas. Gênesis 42, 8 está escrito que eles não reconheceram José, mas ele sim os reconheceu, como eu bem o disse. Eles não sabiam. Eles voltam para Canaã para buscarem o irmão, retornam, e José ainda demoraria um pouco mais para revelar de fato quem ele o era. Então, quando Deus ele fecha um ciclo, e estamos diante de um ciclo aí que está por ser fechado, ele desperta a consciência para abrir um outro novo ciclo. Então, fins de ciclo revelam pecados não tratados, né? Assim como foi na vida dos irmãos de José. E Deus inicia novos começos sem revelar tudo de uma só vez. Que Deus então nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, que diante deste novo tempo não seja só um novo tempo, mas que seja um bom tempo na sua vida, na sua casa, na sua família, na nossa amada igreja que nós cremos que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, irmãos? Lembrando então que nós só retornamos então com esses nossos vídeos doutrinários, né, no próximo ano, no ano de 2026, ali a partir da segunda quinzena de janeiro. Vamos continuar então o livro de Gênesis, já finalizando ele, iniciando então uma nova etapa. Que Deus então nos ajude. Amém? Eu desejo do fundo do meu coração que você não se deixe se perturbar pelo ciclo passado, né? Mas que você se alegre, se anima com o ciclo que está adiante e que seja um novo tempo e um melhor tempo na sua vida. Amém? Que Deus então nos abençoe. Vamos orar a Ele. Pai, muito obrigado, Deus, por Tua palavra. Nós louvamos a Ti, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de, a cada quarta-feira, a cada semana, recebermos um vídeo como este e termos a oportunidade de refletirmos ali sobre a Tua palavra, Deus, e por ela sermos ministrados, por ela, Deus, sermos edificados e sermos alimentados. Muito obrigado, então, por cada quarta-feira doutrinária do ano de 2025 e já clamamos a Ti, ó Deus, pelo ano de 2026, ó Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações e coloca sempre esta fome, Deus, pela Tua palavra nos nossos corações, no coração desta igreja, Pai, e que neste novo ciclo, Senhor,
Tenhamos em mente essas ricas lições que nós aprendemos aqui neste dia, Senhor, nesta noite, Pai, neste momento, Senhor, que o Senhor esteja de fato falando profundamente aos nossos corações, e para que não venhamos repetir erros do passado, Senhor, mas que nesse novo tempo, nesse novo ciclo, Pai, tudo corra bem, transcorra para a glória do Teu nome. Muito obrigado, então, pela Tua igreja, obrigado pelo Teu povo, obrigado por todos estes que têm sido conduzidos por meio da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por Tua constância em nos alimentar por meio da Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos assim. Amém e amém. Amém, igreja. Que Deus, então, nos abençoe. Paz.